Olá pessoal, bom, caros administrativistas, eu vou começar a gravar aqui para vocês algumas videoaulas, normalmente vídeos curtos, para a gente tentar aproveitar o máximo dos conteúdos que a nossa ementa oferece para nós. Até porque segundo semestre o número de aulas é reduzido, então a gente tem que se valer de todos os meios possíveis para que você possa desenvolver da melhor maneira possível o seu raciocínio jurídico aqui em Direito Administrativo 1. Então vamos lá. Na nossa última aula sobre princípios, eu fiquei de mencionar com vocês 3 princípios do direito administrativo. O princípio da participação, o princípio da confiança legítima, segurança jurídica ou boa-fé, e por último, que é uma novidade, um princípio da deferência administrativa. Então vamos lá, comentando rapidinho eles. O princípio da participação é bem fácil. O princípio da participação é o seguinte: a Constituição Federal de 88, ela conhece toda a história da administração pública no Brasil. Então, justamente com base nessa história, ela quer corrigir erros que sempre foram cometidos no passado. E um desses erros era justamente a falta de participação das pessoas na própria administração pública. Quando a gente fala em participação das pessoas na administração pública, sempre vem ideias como, por exemplo, concurso público, ir no tribunal do júri, ou então sistema eleitoral. Só que essas participações são muito reduzidas, e essas participações, na verdade, acabam sendo muito restritas às pessoas. Muitas vezes, uma pessoa quer poder participar de alguma decisão por parte da administração pública sem ser um jurado, sem querer concorrer a um cargo público, sem querer disputar uma eleição. Com base nisso, o princípio da participação significa que a administração pública ela precisa criar meios e incentivar o uso desses meios, que permite uma participação maior da população na tomada de decisões por parte da administração pública. E isso aqui não é uma exigência apenas do Poder Executivo. Legislativo e Judiciário também devem seguir isso, em especial nas suas funções administrativas. A ideia aqui que a Constituição quer apresentar para a gente é justamente afastar aquela imagem antiga que tínhamos de Leviatã, de que, não necessariamente da obra, mas a ideia de você dizer que a administração pública está em um patamar tão alto e tão intocável em relação aos seus súditos, aos administrados, que só recebem os comandos, só recebem as ordens. Então, o princípio da administração é a administração se valendo de meios que permitem uma maior abertura, um maior acesso das pessoas em influenciar naquilo que a administração pública vai fazer. Aí exemplos que a gente tem dentro do nosso direito seriam, por exemplo, até exemplos que a gente já conhece, o uso de audiências públicas. Oportunidade que a administração pública ela vai criar para poder ouvir a sociedade, seja de forma individualizada ou então seja por meio de uma sociedade civil. Muito utilizado, por exemplo, no direito ambiental. Na hora que um empreendimento busca um licenciamento ambiental, que vai causar um impacto ambiental, um impacto urbanístico, uma das exigências para esse licenciamento é justamente realizar audiências públicas, ouvir da população o que elas pensam sobre isso. Então, um outro exemplo, depois de audiência pública, a gente pode dizer é o amicus curiae, que aprendemos em processo, em direito constitucional. Amicus curiae, o amigo da corte. Mais uma vez, uma outra oportunidade que nós temos para a sociedade civil poder influenciar um julgador em relação a um determinado caso em específico. Um outro exemplo, o último exemplo aqui, que particularmente eu tenho um interesse muito grande, até porque faz parte da minha pesquisa, é o orçamento participativo. O orçamento participativo é justamente a influência da sociedade, a influência de uma comunidade em um determinado município em relação aos gastos da administração pública municipal. O orçamento participativo, de forma bem geral, funciona assim. Todo gestor, para definir o que ele vai gastar, o que ele espera arrecadar no próximo ano, ele vai seguir a ideia de um orçamento público. E dentro desse orçamento público, dentro dessa ideia do que vai definir de possíveis gastos e eventuais eventuais créditos, ele faz por meio de uma lei orçamentária, chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. E aí no momento que ele está preparando essa LOA, criando o projeto de lei para o que ele vai gastar no próximo ano, a ideia do orçamento participativo é que durante esse procedimento de elaboração, ele abre um espaço para que a comunidade daquele município, o orçamento participativo só envolve apenas direito municipal,
ele abre um espaço para que a comunidade, para os bairros, por exemplo, possam opinar para o gestor o que ele pode gastar no próximo ano. O que ele pode, por exemplo, poupar no próximo ano? Quais são as reivindicações que valem mais a pena ter cuidado no próximo ano, no próximo orçamento de um município? Ou seja, perceba que a própria comunidade, a própria sociedade tem a oportunidade de chegar ao seu administrador, ao seu governante e dizer o seguinte: nós queremos que você gaste ano que vem com isso. E essa então é a ideia do princípio da participação. Lembre-se, não é apenas criar os meios, mas também incentivar o uso deles. E aí o próximo princípio é o princípio da segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé. Um princípio extremamente interessante e relevante também. Esse princípio quer dizer o seguinte: é um princípio geral do direito de segurança jurídica, não tem como negarmos isso. E a ideia de segurança jurídica, em rápidas linhas, significa o seguinte: é manter uma espécie de estabilidade nas relações jurídicas, nas relações sociais. Uma coisa que o direito eles não fornece para nós, em especial o direito do civil law, o direito positivista, o direito escrito e tal, é justamente nós termos a estabilidade, a expectativa de que um cenário sempre vai continuar. Ou seja, que o passado, o presente e o futuro, eles sempre vão pelo menos seguir uma linha básica. E essa é a ideia de segurança. Você sabe que amanhã nós temos várias regras que ainda serão respeitadas, deverão ser respeitadas por todos, tanto administrados como administração pública. E a ideia de justamente você viver nesse cenário de segurança jurídica cria em você uma confiança em relação à administração pública. Você tem uma confiança legítima de que a administração pública ela vai respeitar os comandos legais, ela vai respeitar toda uma ideia de juridicidade. Com isso, a administração pública não vai do dia para a noite, por exemplo, tomar medidas que acabam abalando com essa credibilidade que nós depositamos aos serviços públicos, aos administradores, aos políticos e por aí vai. Então, a ideia do princípio da segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé é justamente exigir da administração pública que preserve esse sentimento em nós de respeito às instituições. Respeito esse que é justamente no sentido de que a administração, ela respeita o direito, ela segue o direito. E se ela cumpre com aquilo que é definido, se ela respeita a segurança jurídica, nós também respeitamos as instituições. Beleza? Aí o último princípio, que é tipo uma novidade, como eu falei, é o princípio da deferência administrativa. Particularmente eu tenho algumas críticas em relação a esse princípio, eu acho que ele não tinha necessidade de ser individualizado, mas nos últimos anos ele tem sido mencionado bastante, não só pela doutrina, como em decisões do STF, STJ e outros tribunais. Vamos lá, o princípio da deferência administrativa funciona da seguinte maneira: é uma espécie de respeito à separação dos poderes. Na verdade, respeito à separação dos poderes. No princípio da deferência administrativa, nós dizemos que o Poder Judiciário ele não vai poder interferir em determinadas decisões do Poder Executivo, em especial algumas decisões que carregam uma coisa chamada discricionariedade. E ainda, não só uma discricionariedade, mas aquelas decisões do Executivo que ele tem o conhecimento técnico, ele tem a expertise de tomar aquela decisão. Existem certos assuntos que o Poder Judiciário ele não tem conhecimento, ele não tem essa expertise sobre esse assunto, então ele não pode interferir nessas decisões. Porque se porventura ele interferir em assuntos que o Executivo conhece, trabalha e executa, ele vai estar desestabilizando a ideia da independência e harmonia entre os três poderes. Então, o princípio da deferência administrativa significa o seguinte: o Poder Judiciário, em regra, não pode interferir em certas decisões do Poder Executivo, porque o Poder Judiciário não tem o conhecimento devido para aquele tipo de decisão. São coisas típicas do Poder Executivo. O Poder Executivo ele tem, inclusive, uma liberdade, que é essa ideia de discricionariedade, de agir naquele sentido. Olha um exemplo para vocês, que é a DIN 4874. A DIN 4874, que teve a decisão publicada em fevereiro desse ano, ele tratava justamente sobre uma decisão da Anvisa em proibir a comercialização de cigarros com aroma. A Anvisa, que é uma agência reguladora que a gente vai estudar mais para frente, ela estabeleceu o seguinte: por meio de um órgão técnico, de um parecer técnico, por meio de toda uma análise científica sobre o assunto, a Anvisa chegou à seguinte conclusão:
o cigarro com aroma é muito mais nocivo à saúde que um cigarro comum. Por essa razão, evitamos a comercialização. Então a ideia é que o Poder Judiciário, que não tem esse conhecimento técnico, ele não possa interferir nesse tipo de assunto. E mais ou menos é isso. Depois eu vou passar de forma mais comentada, inclusive a ementa desse julgado. Mas o princípio da deferência administrativa é isso. Há determinadas situações onde o Poder Executivo tem expertise, tem o poder de decisão sobre isso, e o Poder Judiciário, em regra, não pode interferir nisso. O Poder Judiciário ele vai poder interferir nisso quando nós temos um excesso, quando nós temos uma violação à legalidade ou então à Constituição. Mas, em regra geral, aquelas decisões